Felipe, tô pensando em comprar um apartamento, botar pra alugar e viver de renda. O que você acha? A ideia até que é boa, mas quanto tempo vai levar pra você fazer isso? Ah, vai ser coisa rápida. 15, 20 anos juntando dinheiro, boto pra alugar, alugo um apartamento e tiro um aluguel dali. E se eu te disser que você pode começar a viver de renda de imóveis ainda esse mês, investindo a partir de R$ 10? Bora falar sobre isso? Muito prazer, meu nome é Felipe Branco e essa é a Geração do Futuro. Fala, gente, tudo bem? Vamos falar de alguns conceitos básicos do que são fundos imobiliários e tentar explicar de uma forma simples do que eles tratam e como que a gente pode viver de renda a partir deles. Fundos imobiliários são cotas de imóveis negociadas em bolsas. E a gente tem algumas vantagens de investir em imóveis através deles e não comprando um imóvel, um escritório e botando ele para alugar e tirando uma renda disso. A gente vai falar de algumas delas, mas a principal, que não é a principal só para fundos imobiliários, mas também para outros tipos de ativos, é a diversificação. Então, como que a gente ganha dinheiro com essas partes de imóveis que são negociadas em bolsa? A gente pode ganhar dinheiro através da valorização da nossa cota, que é a nossa parte dentro do empreendimento que a gente está comprando. E, por exemplo, é como se você estivesse comprando 1 metro quadrado de algum escritório que está alugado para uma grande empresa. Esse metro quadrado ele vale, por exemplo, R$ 1.000. Então, a valorização da cota acontece quando, ao invés da gente pagar esses R$ 1.000 do metro quadrado, a gente paga R$ 900, por exemplo. A gente tem um caminho que o nosso patrimônio pode percorrer para voltar ao valor inicial e a gente ganha com essa valorização do imóvel. A segunda forma que a gente tem de ganhar dinheiro com fundos imobiliários é através dos proventos, dos dividendos. Os dividendos nada mais são do que o aluguel que você recebe por ser dono de uma parte de um empreendimento. Esses empreendimentos têm várias formas, a gente vai falar de cada uma delas daqui a pouquinho. Os fundos imobiliários permitem que a gente diversifique de várias formas e a gente vai passar por todas elas para mostrar o quanto é importante e o quanto isso ajuda a nossa carteira a se proteger do risco. Então, o primeiro tipo de diversificação que a gente consegue com fundos imobiliários, contra o nosso exemplo de comprar um apartamento, é a diversificação de ativos. Então, através dos fundos imobiliários, a gente quer comprar fundos que tenham mais de um ativo em carteira. Se a gente comprar um único apartamento e colocar esse único apartamento para alugar, toda a nossa renda vai estar presa a esse único imóvel. Se a gente comprar um fundo imobiliário que tenha mais de um imóvel, que tenha mais de um empreendimento, que seja multiativos, a gente está com a nossa renda diversificada entre esses imóveis e caso um desses imóveis tenha algum problema e não nos traga rendimentos nesse primeiro mês, a gente tem outros imóveis para compor a nossa carteira. E tão importante quando a gente ter uma diversificação de ativos, é importante que a gente tenha uma diversificação geográfica. Imagina que você tem vários ativos e todos esses ativos estão na mesma cidade e por algum motivo essa cidade decreta que os escritórios precisam ficar fechados. Se os seus ativos são ativos de escritórios nessa cidade, você não vai ter mais rendimento de uma hora para outra. Então, ter essa diversificação geográfica, por exemplo, um fundo que tenha um imóvel em São Paulo e ele tenha outros imóveis no Nordeste, no Norte do país ou no Sul, te dá essa proteção geográfica de que caso aconteça algum problema em determinada região, você ainda tem fundos, rendimentos, dividendos que vêm de uma região diferente que lá vai estar tudo bem. Então, se você combinar muitos ativos com diversificação geográfica, você já tem duas camadas de proteção nos seus fundos imobiliários. A terceira forma de diversificação que a gente vai falar aqui no vídeo, eu acho que eu não vou falar a terceira forma de diversificação. Se vocês não se inscreverem no canal, bater no like, ativar o sininho, gente, vocês precisam estar comigo nessa caminhada. A gente está montando um caminho de conhecimento, uma caminhada de um caminho. A gente está montando uma trilha de conhecimento para poder discutir assuntos mais avançados lá na frente. É importante que vocês me acompanhem durante todo o caminho, beleza? Então, aposto que vocês já se inscreveram no canal, já deixaram like e vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto importante na diversificação é que você tenha bons inquilinos. Você pode ter vários fundos imobiliários, só que eles são, além de não tão bons inquilinos, eles podem ter apenas um inquilino. Então, se você puder optar entre ter um único inquilino ou vários inquilinos, da mesma forma como você diversifica geograficamente, você pode diversificar nos seus inquilinos também. Diversificação é a palavra-chave, lembra? A gente colocou a palavra aqui. A gente colocou a palavra aqui porque ela é muito importante, gente. Muitos inquilinos ajudam a gente a diminuir o risco e isso é o que a gente quer aqui com fundos imobiliários, tá bom? Então, você pode ter um fundo imobiliário com ativos, mais de um ativo. Então vão ter 2, 3, 4, 5, 18 ativos espalhados pelo país. Então
diversificação no número de ativos, diversificação geográfica, e dentro desse seu empreendimento pode ter mais de um inquilino. Por exemplo, se você tem um fundo imobiliário de shopping. Fê, você falou já de fundo imobiliário de escritório, agora está falando de fundo imobiliário de shopping. Exatamente. Vamos falar agora do quarto tipo de diversificação, que é a diversificação na classe de ativo. E aqui, gente, a gente tem uma infinidade. Dentro do Brasil, a gente tem uma quantidade um pouco mais limitada, mas se a gente for falar de ativos internacionais, por sinal, é um vídeo que eu quero muito fazer para vocês, mas eu preciso que esse vídeo tenha bastante like para eu destravar o próximo vídeo para vocês, senão o produtor não deixa. Então, eu preciso que vocês deem pelo menos 20 likes nesse vídeo. Não é difícil, gente. Se você está vendo esse vídeo e tem 0 likes, se você der, vai faltar só 19. Ajuda os amiguinhos que vêm depois, tá bom? Então, a gente tem diversos tipos de fundos imobiliários listados aqui no Brasil. Principalmente os mais falados: fundo de shopping, laje corporativa, galpão logístico, recebíveis, que são fundos de papel, fundos de fundos, e a lista é grande. Tem fundo de hotel, fundo de agência. Se a gente for para os ativos internacionais, a gente tem fundo de antenas. Gente, a lista é gigante. Praticamente tudo que é imóvel e que gera alguma renda pode virar um fundo imobiliário. A gente está num momento no Brasil que estão surgindo novos tipos de fundo. Fundo de prédios residenciais, já existem. O que mais pode vir é uma indústria muito nova, é uma indústria muito mais nova do que a indústria de ações, e aqui a gente tem um movimento muito recente, então pode ter muita coisa vindo ainda. E já que eu puxei o gancho desse vídeo para explicar para vocês a diferença e as vantagens de se investir em fundo imobiliário ao invés de se investir em um apartamento que você colocaria para alugar, existem os 3 pontos principais que eu preciso passar com vocês. O primeiro, caso não tenha ficado claro, diversificação. O segundo é que nos fundos imobiliários você é isento de imposto de renda. Caso você alugue um apartamento, você tem que pagar imposto em cima desse lucro que você está tendo pelo aluguel desse apartamento. E nos fundos imobiliários, os dividendos são isentos de imposto de renda. Existe uma discussão que está em curso hoje na Câmara e no Senado, mas por enquanto não estão falando de tributar dividendos. Foi uma pauta que já foi votada e já passaram por algumas instâncias. Então tudo leva a crer que não vai entrar em discussão novamente. Então não teremos os dividendos de fundos imobiliários sendo tributados. Esse é um ponto positivo em relação a alugar um apartamento. E o terceiro ponto é a liquidez. Se você compra um apartamento e você por algum motivo precisa desse dinheiro de volta, você vai ter que colocar esse apartamento à venda, demorar 1, 2, 3 meses, ninguém vai te procurar e você vai precisar colocar mais barato, ele vai ficar 3, 4, 5, 6 meses até que alguém apareça com uma proposta abaixo do mais barato que você já tinha colocado, você perdeu muito dinheiro nesse caminho todo. Se você, quem é um investidor de fundos imobiliários, vender suas cotas de fundos imobiliários é tão simples quanto comprar as suas cotas de fundos imobiliários. Você abre a sua conta na corretora, você digita o ticker do fundo imobiliário que você quer comprar e compra como uma parcela de ação qualquer. Então, em poucos minutos você faz a compra, em 3 dias ele é liquidado da sua conta, 2 ou 3 dias ele é liquidado da sua conta e o título vem para sua posse. E caso você queira vender, a mesma coisa, em 2 ou 3 dias o dinheiro já está de volta na sua corretora. Bom, gente, o vídeo de hoje era sobre isso. Falamos dos tipos de fundos imobiliários que existem, quais são as classes que existem e quais são as principais formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. Eu espero que vocês já tenham se inscrito aqui no canal e que a gente se veja no próximo vídeo. Tamo junto! Foguete. Estrelinha da estrela. Se proteger de uma forma... A gente tem um caminho que o nosso patrimônio pode, fundo, eu lembro minha lista, de onde eu tirei essa parte, não fala nisso aí, sobre as diferenças de, e já que a gente começou esse vídeo falando